Opa, tudo bom? A gente tá aqui pra começar o nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre práticas físicas na cultura pop. Meu nome é Matheus Rodrigues e a gente está aqui com... Laís Almeida. A gente também tá com a Natália hoje, então fala aí, Natália. Oi, aqui é a Nath, me siga no Dançarina Instagram. profissional, atleta. Faz propaganda minha mesmo, obrigada. Já? É o tema do podcast, então tudo certo. Então pode, tá certo, pode. certíssimo. Pode Vai fazer. lá, Matheus, vamos Bom, começar. então hoje a gente vai começar, né, com uma introdução falando sobre o que é prática física, né? Porque, né, a gente começa Vamos bonitinho. começar com teoria. A gente começa com a parte chata, depois a gente vai pra parte mais legal. Exatamente. Vamos já parte teórica, galera. Vamos. Conteúdo. Vamos lá, as práticas físicas, né, a gente meio que já tem uma ideia, né, que são exercícios e que, tipo, ela acaba causando muitas melhorias à nossa saúde e também diminui vários riscos de doenças, né, futuramente, quando a gente fica mais velho, né? E aí, tem alguma coisa a comentar? Não, eu gostei aí da sua explicação. Principalmente, a gente deveria falar que eu acho que a gente deveria citar as vantagens, né, da prática física, principalmente na juventude. Certíssimo. Influencia positivamente não só na saúde física, como na mental, além de aumentar a sociabilidade dos jovens. E também libera o hormônio, como é dopamina, né? Que é o hormônio da alegria, o hormônio sim, da é muito maravilhoso, gente. É um hormônio meio que do prazer, né? Sei lá, ele tipo... É da alegria. É da alegria, também. dopamina é da alegria. Serotonina é da alegria, né? Enfim, libera dopamina e serotonina. É muito bom, pessoal, recomendamos. Olha, até conceitos biológicos saiu aqui. Bom, a gente também, tipo, o conceito de cultura pop, né? Que é uma manifestação que o povo produz e participa de forma mais ativa, né? Tipo, formas de arte, coisa do tipo. Tipo, cultura pop, se eu penso agora, eu penso, tipo, em... Basicamente tudo que nós jovens interagimos hoje em dia tem cultura pop no meio, série, filme, Netflix, essas coisas. Além disso, quando a gente vai pra os eventos, assim, que a gente se encontra com a galera e tem coisa pra vender, tipo... Tipo, vocês sabem, né? Os mangá lá, os anime, aí tem também os filmes, a série, como eu falei. Os livros, música. Os livros, música, tudo acho que hoje em dia é cultura pop. Até mesmo quando a gente acha as coisas bonitas e compra, assim, muito pela disseminação da cultura pop, do aesthetic também. Mas, tipo, mais exatamente falando de cultura pop, tipo, mais teoricamente, mas geograficamente, eu acho que eu vi isso em geografia, que, tipo, a cultura pop em si, tipo, é a cultura popular. Tem que falar de cultura erudita e cultura popular. A cultura erudita é mais, tipo, da elite. Devo dizer. Que é mais de difícil acesso da elite. E a cultura pop, já o nome já diz, vem de popular, que é mais algo, vamos dizer, entre aspas, da periferia, mais do povo mesmo, que fica acesso a Foram mais as pessoas. origens, né? Não é Hoje em parte da dia, população. hoje em dia é um negócio que todo mundo curte, super legal, até burguês, né, pessoal? Até burguesinho. Até burguês. Cultura erudita who? Então, mas enfim, Eita, foi mal, mas a gente vai comentar sobre algumas obras que a gente decidiu escolher pra meio que dar uma dica do que a gente pode consumir e também meio que introduzir vocês em alguns universos da cultura pop, beleza? Bom, estamos de volta e agora a gente vai comentar sobre algumas obras, né? Eu queria começar introduzindo vocês a Acho que nossos primeiros itens são os nossos primeiros São animações japonesas, tipo, de forma geral, né? Anime. A gente chama de anime, né? Então, bom, a gente queria começar com Haikyuu, que é um anime que ele é originado de, tipo, quadrinhos. Do mangá De japonês. mangás é meio que Que quadrinhos começou japoneses. a ser publicado na Monthly Shonen Jump, que é tipo a revista de mangá mais popular do Japão pra shonen, que é basicamente mangá do gênero de ação e geralmente, embora hoje em dia não seja assim, mas na origem do shonen ele era direcionado aos garotos jovens japoneses shonens. Né, ele incentiva muita leitura, já que lá a cultura, a escrita é muito difícil, eles têm muitas palavras do vocabulário. Sim, E- eles têm dificuldade. Sim, Isso. porque o Japão, se eu não me engano, tem são três alfabetos. Três alfabetos. Três alfabetos. Hiragana, katakana e... Kana mesmo. Kanji. Kanji. São três Sim. alfabetos, é muito difícil. Bom, mas introduzindo vocês à obra, meio que ele conta a história de um grupo de vôlei, né? Em que o protagonista, ele, tipo, tem uma deficiência, né? Por
ele querer jogar vôlei, ele é baixinho. E isso meio que atrapalha. 1,60 e pouquinho. Eu sou maior que ele, eu me sinto muito feliz por isso. O protagonista Shoyo Hinata passou a maior parte do ensino fundamental querendo jogar vôlei, inspirado pelo Pequeno Gigante, que era um dos integrantes do clube de vôlei da escola Karasuno. E inspirado por esse cara que ele admirava muito, ele quis criar um clube de vôlei, mas infelizmente ele era o único membro do clube de vôlei na maior parte do ensino fundamental. Porém, tudo muda quando ele, no ensino médio, se transfere para Karasuno e descobre que o clube de vôlei de lá está um pouco em decadência. Então, ele Um pouco. Pois é. Ele se junta com o seu grande inimigo, Kageyama, e outros novos... Que futuramente acaba se tornando... Eles acabam eles se tornando viram colegas. buddies. Eu shippo, mas enfim. No início é um caos, eu lembro que é um caos. No início é um caos. O início é Mas um é caos. muito legal, pessoal. É muito legal. Assistam aí Haikyuu, leiam Haikyuu. É muito legal. Infelizmente, o mangá não tem traduzido para o português brasileiro, não Mas tem se aqui no vocês Brasil. forem bilíngues, é só procurar que tem inglês. Tem em inglês, pessoal. Eu tenho o primeiro volume aqui. Mas enfim, Eu próximo vou roubar, item da inclusive. lista... Próximo item da lista é Yuri on Ice. E continuamos com os animes, porque, né? Os primeiros 3 itens vão ser animes. O primeiro é Haikyuu, agora é Yuri on Ice. E o próximo que a gente ainda vai falar é Kuroko no Basket, mas... Em continuação aqui, Yuri on Ice. Eu não lembro exatamente se ele é derivado de um mangá também. Ele também é, né? Não. Não lembro. Yuri on Ice é um anime original, creio eu. É uma série de animação... Deixa eu ver aqui, pra gente falar coisa errada, né? Bora. É uma Então, focando só no anime, né? porque o anime lançou primeiro que o mangá, aparentemente, pelo que a gente pesquisou aqui, né? Pelo que eu me lembro também. O anime foi lançado em 2016 e o mangá em 2019. Por aí, mais ou menos. Por aí. Até hoje eu acho que o pessoal que é fã de Yuri on Ice aí tá esperando um filme que foi prometido lançar e que não lançou até hoje. Preciso, inclusive, já ter os atores na net, por favor. Não é um filme live action, eles É em animação. Não, eu queria live action, gente. Live action de anime é bom. Então nós Deixa eu precisamos muito de um patinador profissional japonês, Yuzuru Hanyu, como o Yuri. Mas é muito difícil, cara. Tipo, ele é uma persona... No mangá, ele é uma persona muito específica. Tipo, ele tem um cabelo branco. Tipo, não só essas características, Não, mas esse é o Victor. físicas também. Esse é o Victor. Victor Nikiforov. Eu tô confundindo. Yuri é o de cabelo preto, é o protagonista, inclusive. Eu ia falar um Yuri, negócio, mas o horário não permite. Depois eu falo. Yuri Katsuki é o protagonista de Yuri on Ice. Eu acho que faz sentido. E ele é inspirado a patinar no gelo pelo seu ídolo Viktor Nikiforov, que é um patinador russo. E Ele tem todo o meu coração, velho, na moral. ele é perfeito. Ele não tem defeito nenhum, basicamente. Todos os personagens dessa série são incríveis, a história é maravilhosa, e além de tudo isso, tem a inclusão da comunidade LGBT, porque o protagonista é homossexual e ele acaba se casando com o Viktor Nikiforov. Então, é muito legal, gente. Muitos patinadores profissionais de patinação artística no gelo disseram que Yuri on Ice é um retrato muito próximo da realidade desses atletas, então vale a pena dar uma conferida aí. Próximo item a gente vai falar de Kuroko no Basket. Kuroko no Basket? Kuroko no Basket. Então tu fala mais do que eu, porque eu não assisti. Tu não assististe Kuroko no Basket? Eu assisti um pouco. Matheus, tu assististe todo? Eu assisti um pouco, tipo, eu lembro um pouco da história que é, tipo, é um menino e ele começa a jogar, ele quer entrar numa escola pra jogar basquete, só que ele fazia parte, tipo, de um grande time vencedor de basquete. Eu lembrei. E a especialidade dele era meio que dar passes, só que isso é meio que segredo no início, a gente fica, nossa, será que ele é bom mesmo? Ele fazia parte do O time? protagonista é Kuroko Tetsuro e ele vem do grande time chamado Geração dos Milagres. Era uma galera do Ensino Fundamental 2 por aí. E essa Geração dos Milagres era basicamente um time de basquete com esses 6 integrantes. Eles diziam que eram, na verdade, 5 integrantes meninos, mas tinha o 6º integrante fantasma que a gente descobre nos primeiros episódios ser o Kuroko. E ele, na verdade, não é alto, ele não é bom em basquete, mas a especialidade dele é passar despercebido por
todo mundo e dá passes fantasmas. Isso é muito legal. Ai, que show. É muito legal. Ele é o cara invisível lá e a história vai se desenrolando enquanto eles vão encontrando vários integrantes da Geração dos Milagres em várias outras escolas. E o Kuroko vira amigo do Taiga, eu acho que o nome dele é Taiga, o ruivinho. Taiga. Ele é bem... Ele quer se tornar meio que, tipo, um super atleta, que nem eles eram, né? Meio que isso. Taiga quer ser um super atleta e Kuroko vai ajudar ele com os passes. Então é isso, pessoal, que a gente tem aqui pra histórias pra não dar spoiler. Enxutando o máximo possível. Enxutando o máximo possível. E aí, o nosso próximo item é American Girl. Gente, esse filme é um negócio assim... É um filme mais assim, pra crianças, assim. Eu recomendo mais, realmente, pra um público mais jovem. Livre para todos os públicos aí, pessoal. American Girl, Michaela Shoots for the Stars. Que eu realmente não sei o título em português. Mas... Enfim, a bilíngue, que não sabe a própria língua da terra. Enfim, a protagonista desse filme é uma das bonecas da linha American Girl, que foi trazida pra vida real, Michaela. E ela é uma ginasta profissional, mas o problema é que ela ainda tá na escola. E esse filme é muito maravilhoso porque ela passa por vários problemas de notas baixas e não conseguir focar na escola. E infelizmente ela acaba se ferindo num treinamento de ginástica e ela tem que passar um tempo sem fazer nada. E aí ela tenta focar nos estudos com a ajuda de uma galera. E a história vai se desenrolando a partir daí. Então é muito legal. Tá. E o próximo na lista é um filme... Nossa, meu Deus. É Enfrentando a Barra, que é um filme que tem na Netflix, que, nossa, socorro. Raising the Bar. Raising the Bar, que ela, obviamente, sabia inglês e não sabia o título em português. Claro. Tá, bora lá. Tá. Começando pelo protagonista de Raising the Bar, que é uma atriz que eu acho que fez parte da infância de muitos, quem tinha Disney no caso, que é a mesma atriz que fez a Brie de Labyrinth, sabe? Meu Deus, eu esqueci o nome dela agora, calma. Que é Kelly, o nome dela é Kelly também no filme e o nome da protagonista também é Kelly. Olha só a coincidência. Mas enfim, ela é basicamente uma ginasta, que ela é americana, nos Estados Unidos e tal. Só que, pra não dar muito spoiler, ela tava numa competição lá de ginástica e ela meio que amarelou, fez uma coisa que não era pra fazer. Acontece, sabe? Quem já participou de competição, independente. Fica nervoso, não consegue fazer as coisas, trava no meio assim. Yuri on Ice que eu diga. Exatamente. Ela fazia parte de um time lá nos Estados Unidos, etc. Só que por conta disso, amarelou. E o pai dela é pai ou é padrasto, não me recordo agora, mas ele é treinador desse time. E quando ele viu isso, ele ficou bravo com ela. Enfim, é um filho de uma mãe muito boa, não é mesmo? Pra não dizer outra coisa. Pessoal, o horário não permite mais o horário não permite mais do que isso. Estamos segurando muito pra não xingar, inclusive. Mas enfim, prosseguindo. Aí aconteceu esses negócios, aí tinha umas meninas do time dela que eram muito nojentas, assim, eu falo mesmo nojentas. Aí aconteceu uns rolê. Eu não me lembro agora se os pais dela se separaram por conta disso ou se já eram separados. Mas ela se muda pra Austrália com a mãe e ela vive lá na Austrália. Ela, tipo, depois desse amarelado lá que ela deu, porque é um spoiler, inclusive, não posso falar o que foi. Ela, tipo, ficou com trauma disso e na Austrália ela, tipo... Ela tenta superar? Não é que ela tenta superar. Ela, tipo, mostra esse trauma, só que o filme era ela evoluindo, mostrando que ela podia melhorar assim, que pode superar esse trauma. E a história vai se desenrolando a partir daí. A história vai se desenrolando a partir daí. É basicamente isso. E ela volta pras barras. Tanto que o nome do filme é Enfrentando a Barra. Então, basicamente é isso. É muito bom. E o próximo aí da lista é um da Netflix. É original da Netflix? É original da Netflix. É Feel the Beat. Feel the Beat. Nossa, a cantora. Feel the Beat. You can't stop the beat. Tá, parei. Isso aqui é outra música. Vai. Feel the Beat. Meu Deus, calma. É meu momento agora, licença. Feel the Beat é um filme perfeito que a Netflix lançou esse ano, que tem simplesmente como protagonista a Sofia Carson. Sofia Carson. Pra quem não reconhece, a Ivy de Descendentes aí, aquela menina que fez Aventuras da Babá, eu só lembro como o título em inglês, Adventures in Babysitting. É que fez com a Sabrina Carpenter? Sim. Sim, ela fez Descendentes da Disney, que ela inclusive ficou conhecida mundialmente por conta do papel que ela fez em Descendentes, como a Ivy. E depois disso ela fez um filme com a Sabrina Carpenter, também da Disney, que é Aventura do Babás. Por aí. Simplesmente as duas trilhas... Enfim, pra não enrolar mais, basicamente é o seguinte...
A Sofia Carson interpreta o papel de uma dançarina, atriz da Broadway, que tava indo muito sucesso. Inclusive, ela é uma garota muito ambiciosa. Uma das características fortes desse personagem é a ambiciosidade dela. E... Ambição, não? Andressa, corta essas cabeças. Corta-lhe as cabeças. Enfim, ela é ambiciosa, galera. Aí ela tá lá em Nova York indo fazer a audição pra um espetáculo da Broadway. Aí ela vai lá, faz a audição, não sei o que, sendo que acontece uma coisa aí, uma merda, não é mesmo? Uma merda mesmo, eu falo, acontece uma merda. Não podemos dizer o que é. Não pode, acontece uma merda Não, aí, spoilers. aí que estraga tudo, sabe? Porque ela lutou e estraga tudo. Aí, tipo, ela volta por conta que ela, tipo, perdeu o apartamento dela. Perdeu a audição. Audição o quê? A audição do... A audição não a audição sentido. A audição da Broadway. A audição da Broadway, tá, gente? Não é audição sentido, não. Foi a audição da Broadway. Aí, tipo, e ela era do interior. Então, tipo, ligou triste pro pai, que não sei o quê. Enfim, voltou a morar no interior. Aí, nessa cidade do interior que ela veio, tinha uma escola de dança onde ela frequentou, inclusive. Mas ela era muito metida, gente. Vocês vão ter raiva da personagem porque ela é metida. Desculpa, mas ela é metida. É um fato. Ela é metida. Aí, tipo... Natália é sincera, gente. Natália não mente. Eu não tô mentindo mesmo, não. Ela é metida mesmo. Ela é ambiciosa e muito metida. Enfim, prosseguindo. Muito nojentinha no início. E muito interesseira. Prosseguindo. Bom, e mais uma das obras que a gente trouxe, né, foi Star Wars, que... Bom, basicamente, eu trouxe essa obra porque eu percebi que tem muitas características de esporte, como, por exemplo, esqueci o dele. Bom, basicamente o Star Wars, ele tem como algumas bases, né? O Kendo, que ele é tipo uma arte marcial, só que com umas espadas. Que ele... originalmente japonesa, né? Exatamente. É isso aí. Inclusive, ele se origina do Kinjutsu, que também é uma arte marcial japonesa com base nos samurais, né? Tipo... Como é? Ele é tipo... Eles usam... Mas só que os samurais, eles têm uma filosofia meio que diferente. Os samurais, na verdade, eles surgiram numa época que o país... Se eu não me engano, o país estava sofrendo uma onda de muitos assaltos e quem tinha condições começou a contratar pessoas como se fossem seguranças e esses eram os samurais. Eram samurais lá e tinha todo um preparo. Só que depois eles começaram a ficar muito poderosos militarmente e até já já dominaram o Japão, assim. Enfim, a ditadura. Tô brincando, galera. Mas, tipo, algumas características que a gente pode ver é como, tipo, eles... No Star Wars, eles, em vez de finalizar as lutas rapidamente, como acontecia com os samurais, mesmo que o estilo de luta seja parecido, eles meio que deixavam as brigas mais longas. Isso porque faz parte da filosofia dos Jedi, né? Que são os participantes da força. Que eles têm que enrolar a luta o máximo possível até que eles possam, não, tipo, finalizar a luta, tipo, matar o cara, né, a pessoa que eles estão tentando, mas, tipo, deixar ela... Como é que eu posso dizer? Sem capacidade de atacar ou de ferir outra pessoa. Rendida. Por isso que, tipo, é muito comum você ver na saga do Star Wars eles perderem o braço ou a mão, porque isso deixa eles incapacitados pra luta. Eu achei muito louco quando eu vi isso. É muito louco mesmo. Inclusive, tem um livro... Nossa, eu encontrei por acaso, inclusive, na leitura. Tem um livro que é especificamente sobre os Jedi, que, tipo, tem toda uma explicação, aí, tipo, tem umas fotos explicando, etc. É muito louco. Eu só esqueci o livro, mas, tipo, é muito bom. Explica tudo, a filosofia, modo de luta... É tipo um spin-off. Não é spin-off, é tipo só um livro a mais que tem por coincidência de Star Wars. Os fãs de Star Wars estão vindo à superfície com isso. Exato. Mas sério, tem um livro eu encontrei super por acaso na leitura. Tava lá em cima da poltrona lá. Tem uma que tinha na época, não é uma poltroninha. Encontrei por acaso. Bom, o outro filme que eu decidi trazer foi Coach Carter. Icônico. Que esse filme, ele é muito bom. Ele conta a história de um treinador de basquete de uma escola americana. E acaba que ele tem que treinar um time. Só que esse time, ele tem, tipo, os garotos, né, do time são muito indisciplinados. E ao ele aceitar, né, isso, ele tem várias coisas. Tipo, ele faz um contrato com os moleques da escola. E isso é muito, tipo, aleatório, não tem como você fazer isso. Resultado, ele treina esse time. É claro que, tipo, ele tem várias... Eles têm que, sei lá, ser os primeiros das carteiras da escola, tem que tirar as melhores notas. E, bom, muito se desenrola isso. Esse filme foi baseado em uma história real e ele é muito bom por sinal. Alguma coisa a comentar?
Não, porque eu não lembro de ter assistido esse aqui. Eu não assisti Coach Carter, mas o fato de que ele não foca só no esporte, ou tipo, a base dele do esporte traz também a pressão como estudante, é muito interessante, principalmente por fazer muitos jovens se identificarem com a situação dos protagonistas. Agora a gente vai falar, o nosso penúltimo item da lista é Avatar, a Lenda de Aang, o desenho, que recentemente estourou porque entrou na Netflix e muita gente resolveu reassistir. Inclusive, eu assisti pela primeira vez na Netflix, porque muita gente assistia quando era criança na Nickelodeon, mas eu assisti pela primeira vez na Netflix. E recentemente estourou muito, assim, Amém, todo mundo tava Cultura falando. Avatar, graças a Deus. Com certeza. Todo mundo tava falando sobre Avatar. E aí a gente quis incluir aqui porque, principalmente, eu lembro de ter assistido um vídeo falando sobre Avatar e falando sobre a origem dos movimentos da dobra de água e dobra de fogo, terra. As primordiais mesmo, as raízes, porque quem assiste mesmo sabe que tem as subdobras, que já desenvolvem a partir desse elemento. A dobra de metal, que é... Uma subdobra da terra, a dobradura de sangue, que é uma subdobra da água, e assim por diante. E tem a dobradura também de raios. A do sangue é aquela que, tipo, você consegue controlar a água no sangue da pessoa e acabar ela por dentro. Você consegue controlar meio que a pessoa, muito utilizada em Avatar, mas enfim. É rara, mas... Eu assisti pouco de Avatar, mas eu lembro desse episódio porque ele era muito bom. Tipo, eu acho que eles encontram uma velhinha e aí, tipo, começa a desenrolar na velhinha que não consegue controlar. Avatar, universalmente recomendamos, assim, porque dá pra... Desde você criança até um adulto, você consegue pegar muitas mensagens valiosas. E, além do mais, os movimentos das dobras são belíssimos e cada um tem sua origem de artes marciais distintas. Eu lembro que a dobra de água foi baseado no Tai Chi Chuan, que é um estilo chinês, se eu não me engano. Uhum. E ele tem mais a ver com fluidez do que força e luta, na verdade. Sim, verdade. Inclusive, você vendo pelo elemento, vamos dizer, pela essência do elemento da sua dobra, mais ou menos você consegue meio que imaginar os movimentos. Tipo, o ar e a água são mais maleáveis. Então, realmente, vai ser uma arte marcial mais, entre aspas, leve. Tipo Tai Chi Chuan. Um pouco de evasiva, Exato. um pouco mais de movimentos, assim, ginásticos mesmo. Com certeza do ar, porque o ar é extremamente maleável. E, por exemplo, o da terra, você vendo dobradores de terra, tipo, é muito mais reto, mais preciso. E forte. E muito forte, juntamente com o do fogo. O do fogo eu acho, tipo, uma junção, que, tipo, pode ser tanto a base da fluidez, tanto da força. Porque, tipo, tem muitos movimentos retos semelhantes aos da Terra. Por exemplo, a base, se você assistiu o Avatar, sabe que é aquela base estranha. Tipo, tá lá o quadrado assim. É muito... Pés separados, coluna ereta. Pés separados, coluna ereta. Mas, tipo, nem é sempre. É mais da Terra. Mas, tipo, o do fogo tem meio que esse equilíbrio, tipo, de fluidez com a força. Inclusive por conta do fogo Por isso mesmo. que a dobra de fogo é uma das mais poderosas do universo de Avatar. Mas, principalmente, o que mais me chama atenção nesse sentido das dobras é uma das falas do tio do Zuko. Ele é perfeito, é o melhor personagem dali, gente. É o melhor personagem, gente, personagem do universo Avatar. Mas ele diz que mesmo que você só consiga dobrar o fogo, ou só o ar, ou só a água, ou só a terra, você conhecer os elementos das outras artes marciais é importante para sua base. O que é verdade para muitas práticas físicas. Exato. Porque sua prática física de balé, ou de pilates, ou de algo que muita gente considera mais fraco do que força bruta, vai servir pra muita coisa. Vai servir pra sua postura, vai servir pra sua respiração em qualquer outro esporte ou prática física e vice-versa. É quase uma meditação, né? É muito legal, Muito gente. legal, gente. Ele pega a parte mais filosófica da prática física mesmo. Tipo, muito filosófica mesmo. Tipo, muito, meu Deus, é muita quebra de cabeça, é uma parte do espírito. Tem muita coisa de espiritual. É profundo, é muita coisa espiritual. E se vocês quiserem ver mais sobre Avatar, essas curiosidades, eu recomendo o canal do YouTube Mundo Avatar, que explica tudo isso e muito mais. Então, gente, pra finalizar, a gente vai finalizar com... Mulan!
Sessão nostalgia. Não, esse daqui. sem ser o live action, gente. Live action de Mulan é horrível. Não, amiga, até que é bom, sabe? É ruim. Não, assim, eu esperava mais. Tiraram o Mushu, tiraram o Não é só isso. As músicas, Pra cara, era nós, muito top, Eu velho. devo dizer, o que mais me decepcionou nesse filme foi o fato deles terem confundido a mitologia chinesa, uma parte da mitologia Sim. chinesa com a parte egípcia. Sim, E pelo isso- amor de Deus, foi burrice. Onde enfiaram a Fênix no. Inclusive, ainda deu uma polêmica, né, com o filme da Mulan. Eu não sei o que deu. Acho que eles fizeram a dedicatória pra um local que foi acusado de ser xenofóbico. alguma Não coisa é assim. isso. Não. O que mais me decepcionou no live action de Mulan, além dessa confusão, primeiro, eu devo dizer que as outras duas coisas que me desapontaram foi... É um caso de feminismo falho, o de Mulan live action, porque no Mulan, no desenho animado de Mulan, na animação de Mulan, Olé. que muitos chineses apreciaram muito, assim, por mais que não fosse completamente... Não fosse a coisa... não fosse a coisa mais real, muitos apreciaram pela tentativa, e a animação de Mulan, a protagonista Mulan, eu deveria dizer que ela é uma jovem muito comum e que muitas pessoas podem se identificar. Ela é uma pessoa que não é nem extremamente feminina para os padrões do país dela, mas ela não era masculina. Ela nunca foi como, assim, o padrão de um homem no país também, na época. Tanto no país quanto na época, na verdade. Então, Mulan tava no meio termo, ela era uma pessoa normal, ela era levemente desastrada, e ela foi pra guerra, Enfim, ela é muito girl power pra época dela, é isso que ela é. ela foi pra guerra porque ela queria proteger o pai, né, e uma das cenas que mais me emociona no filme animado é que ela volta da guerra com a medalha e uma espada, dedicação, e ela entrega pro pai e diz que agora ela é digna da família e tal, e ele olha pra ela e diz que ele não precisa, ele abraça ela e diz que ele não precisa dessas coisas pra ela provar o valor dela e que ela sempre foi uma filha digna, por mais que ela fosse levemente diferente dos padrões da época, né? Então, Levemente não, ela é completamente diferente pros padrões da época. Mais ou menos. Ela só era desastrada. Mas, enfim. Além do fato de que a maior prova de feminismo desse filme é que a personagem Mulan cresce com os outros personagens que estão ali no exército. Sim. Todos eles eram tão desastrados quanto ela. Todos começaram juntos. Verdade. Como já dizia o poema chinês da Mulan... se dois coelhos andam ao lado do outro, um do sexo masculino e um do sexo feminino, como você vai diferenciá-los? Ah, tá. Agora pulando toda essa explicação e opinião da gente sobre Mulan, bora voltar uma parte. Sorry. As artes marciais. Vamos falar das artes marciais de Mulan. Vou falar um negócio aqui. Quando eu era mais nova mesmo, era uma baby mesmo, minha princesa favorita da Disney era Mulan e até hoje é. Também fui influenciada a fazer Kung Fu por conta da Mulan. Pra quem não sabe, Kung Fu é uma arte marcial chinesa. E a Mulan é de onde? Da China. Olha só, todo sentido. E tem umas partes também, algumas cenas, tipo quando ela tá no exército. Sabe aquela música... Vamos à batalha... Aqueles meio que estão com uns cabos. I'll make a man out- praticando. I'll make a man out of you. I'll be your man. Rápidos, Vai, amiga. É muito boa essa música. Aí, tipo, se eu não me engano, essa parte dos cabos lá, desses pau aí gigantes. Mas, enfim. Era um método de treinamento chinês do exército da época. Era pesado até para os homens ali do exército. A maioria dos homens no filme eram incapacitados, tanto quanto Mulan. E o fato deles irem treinando desde o começo, todos juntos e evoluírem juntos, é o maior exemplo de feminismo que eu já vi na história dos filmes, assim. Eles se tornam amigos e eles ensinam uns aos outros várias lições, tanto na prática física da arte marcial, quanto... filosófica, né? Tipo, de atitude, De atitude, tipo, de... Mulan se aprende a se defender, como na época faria um homem, e os homens aprendem que a feminilidade é algo que tem em todo ser humano. E... Não a feminilidade, mas tipo a delicadeza, né? Que é algo a delicadeza, às vezes não a ação, mas o pensar e o fazer a estratégia antes de agir. Exatamente. Então, muito obrigado por terem ouvido e a gente finaliza por hoje. Dá um tchau, galera. Uau! Tchau! Falou, galera.